Olá, o meu nome é Elisa Joanes e esta é a segunda temporada da Nossa Voz, um podcast onde falamos sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal e sobre tudo aquilo que te ajude a alinhar à própria existência. Afinal, como tanto te tenho dito, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? Esse continua a ser o meu convite para ti, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Seja então muito bem-vindo a esta temporada que tem o apoio da NutriBio. Ora, muito bem-vindo, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, mediante a hora que nos irás escutar. Hoje gravo-te aqui de casa, do meu estúdio, e tenho comigo um convidado muito especial. Eu sei que são todos os convidados que trago são especiais, como é óbvio, pelo menos para mim são. É com muito carinho que escolho o convidado, que escolho o tema que sinto que te devo apresentar e, portanto, é com esse mesmo carinho também que espero e que peço que tu nos escutes, porque efetivamente o tema de hoje carece dessa importância, dessa seriedade, desse grau de escuta com outra profundidade. Antes de ir ao convidado de hoje, e como sempre quero agradecer aqui à marca que nos tem ajudado nesta segunda temporada, a NutriBio, e apresentar-te o suplemento, neste caso uma cosmética que escolhi para hoje. Tenho comigo nas minhas mãos o Amazing Eye Cream, que como o próprio nome indica é um creme de contorno de olhos, natural, pois claro, com ingredientes naturais, nomeadamente extratos de frutos e de outras plantas, e também contendo o ácido hialurónico, que é tão indispensável para a pele, principalmente a partir de uma certa idade, porque nós vamos perdendo naturalmente certos componentes. Hoje, sem mais demoras, deixo-te aqui também o meu cupom de desconto, Lisa15. Já sabes que basta entrar no site da NutriBio, www.nutribio.pt, e à tua escolha poderás tanto levar este Amazing Eye Cream da New Nordic, como qualquer outro suplemento da New Nordic que já tenha apresentado, ou também da Thomas Witt. E agora sim, dando aqui as boas-vindas ao João Francisco Lima. É com muito gosto que recebo. Já tínhamos falado, já tínhamos trocado umas mensagens anteriormente, ainda não tinhas tu regressado a Portugal. E assim, brevemente, o que eu estive a ver assim do teu percurso, foste atleta de alta competição, representaste Portugal nas seleções mais jovens a nível do rugby, já se percebe a tua envergadura. És alguém bastante ativo e que se preocupa com a saúde mental. Hoje em dia até és embaixador da saúde mental em Portugal e tens dado imensas palestras, etc. Rapidamente, assim, percurso académico, fizeste gestão e depois também marketing na Holanda. Por escolha pessoal, saíste de Portugal cedo, foste adquirir várias outras ferramentas e nomeadamente a experiência de vida, não é? Que também é, para mim, das mais importantes. Não adianta às vezes só o grau académico se nós não tivermos essa forma de saber ser depois na prática. Então sei que viveste na Irlanda, também nos países árabes. Acho que quando eu falei contigo estavas no Dubai, não era? E entretanto estás de regresso a Portugal e também, obviamente, no teu percurso de vida, não sei se lá em casa sabem, és filho do falecido ator Pedro Lima, então também por essa experiência pessoal deste por ti a olhar para a saúde mental, que se calhar até então ainda não pensavas sobre este tema, e percebeste, depois também percebi isso, que li um bocadinho, que muitas pessoas chegavam até ti e tu percebeste o quanto ainda este tema da saúde mental, ponto número 1, tem um tabu enorme em muitas pessoas ainda e se calhar é visto quase como só para maluquinhos, uma ida a um psicólogo ou a um psiquiatra. É preciso desconstruir isso ainda hoje. Se calhar para muitas outras pessoas já é bem visto, mas talvez para outras pessoas ainda não, ainda oferecem essa resistência e ao mesmo tempo, mesmo para as pessoas que até já têm essa abertura e esse grau de consciência, tu sentiste que ainda há falha na informação, ainda há falha naquilo que pode ser oferecido para realmente ser cuidado de outro lugar de cuidado da saúde mental, não é? Então, e recentemente, para chegar aqui, dedicaste à criação de uma plataforma
que é o Mind Match e que também já irás falar um bocadinho, fluindo. Sim. Quem nos escuta sabe que eu não sou uma apresentadora, não vou fazer aqui nenhuma pergunta assim, não tenho nenhum guião, combinado. como veem. É uma conversa fluida entre duas pessoas que têm a curiosidade sobre o tema que estão a trazer e por isso vos escolho sempre cada temática. Antes de irmos, ou aliás, começando por aqui, quem é o João então? Apresenta-te tu, para além deste pequeno resumo que eu trouxe, mas quem és tu ao nível mais profundo, ao nível emocional, ao nível mais humano? Então, é importante, essa pessoa é o João Francisco e eu faço sempre questão de frisar este ponto, porque vem de uma experiência pessoal e de um desenvolvimento pessoal muito particular, que foi a escolha do meu nome, vem de uma escolha de ambos os meus pais, de cada um do seu nome próprio, que gostavam que eu tivesse, e acabaram por decidir que eu levaria a combinação dos dois. E eu sempre descredibilizei um bocado essa complexidade, porque fica um nome muito comprido, João Francisco, e as pessoas perguntam, então, mas um ou o outro, qual é que preferes? E eu, quando era miúdo, tinha muita facilidade em aceitar que as pessoas me chamassem qualquer um deles. Hoje em dia não aceito nenhum outro que João Francisco, porque acho que o nosso nome faz parte da nossa identidade, é algo que nós carregamos, apesar de várias pessoas até poderem ter um nome igual ao nosso. Aquele é nosso e nosso de alguma maneira, e eu a certa altura da minha vida passei a celebrá-lo como tal e a dar imensa importância a isso, e portanto faço questão que as pessoas me tratem por João Francisco. Okay. Eventualmente, por alternativa, as pessoas tratam pelo meu apelido, que também sempre me trataram, e está tudo bem. Mas quando é o nome próprio eu faço questão que seja assim. Fazendo aqui um reparo então. Não, mas ou seja, não, claro que é uma nota, mas ao mesmo tempo é para te dar um contexto de quem eu sou. Sim, nada sim. Melhor do que começar pelo meu nome, que é como as outras pessoas me podem tratar. Em relação a uma introspeção e autoavaliação, eu considero-me uma pessoa bastante curiosa, principalmente na área da compreensão humana. E eu digo isto de uma forma genérica, mas na verdade isto começou por uma inquietação própria em relação de compreender porque é que eu me comportava de certas maneiras, porque é que eu sentia certas coisas, e essa busca incessante pela resposta, muito quase numa perspectiva de investigação científica, que eu sempre fui uma mente mais científica e mais matemática. Acabei por mergulhar na área do autoconhecimento, mergulhar na área da compreensão humana do ponto de vista mais complexo, para me compreender a mim mesmo, e por consequência comecei a ser capaz de compreender melhor as pessoas que estavam à minha volta, quer fosse pelas suas partilhas, quer fosse pela forma como eu as observava no que era uma comunicação menos óbvia, a sua forma de estar, o tom de voz com que comunicavam comigo, a forma como recebiam informação, e eu comecei, à medida que me apercebia disso e que me sentia mais capaz compreender o espaço à minha volta, isso dava-me alguma segurança, e ao mesmo tempo eu sentia que tinha maior capacidade de criar um ambiente seguro para aquela pessoa se sentir bem ao pé de mim. Do ponto de vista espiritual, eu não sou necessariamente descrente, eu considero-me uma pessoa ateia, sou ateu, mas sou extremamente curioso e disponível para ouvir as realidades de toda a gente, e não sendo praticante de nenhuma vertente ou nenhuma linha espiritual, não deixo de me considerar uma pessoa bastante espiritual, nem que seja pela minha conexão comigo mesmo. Acho que há aqui uma componente que não sei necessariamente explicar de que forma é que se manifesta, mas sinto que existe, independentemente de achar, por exemplo, que ela termina quando nós morremos. Ou seja, eu fiz um trabalho muito quase estoico de aceitação da minha simplicidade e da minha como é que eu ia dizer? Finitude. Sim, finitude, mas no seu pleno, percebes? Porque, de facto, nós temos muita ideia da finitude do corpo e às vezes da libertação da alma dessa prisão, e eu gosto de ver mesmo as coisas de uma perspectiva, parece quase catastrófica da coisa, ou muito básica, mas eu acredito mesmo que, por muito intensa que seja a nossa experiência aqui, de facto ela termina quando a nossa vida termina, e nós temos que ter a capacidade não só de aceitar isso, como de viver bem com isso, e aí sim conseguimos libertar-nos de muito do peso que carregamos, de inquietação do que é que acontece quando morrermos e porque é que eu vou morrer e eu quero ficar aqui mais tempo. Eu acho que todas essas coisas acabam por tirar alguma beleza ao que é a vida.
E se nós as aceitarmos como inevitáveis, podemos de facto olhar para as coisas de outra forma. Acho que de uma forma extensa, mas curta, resumo aqui um bocadinho a minha abordagem a estes temas, e depois, claro, que se entrarmos numa parte mais técnica da coisa, obviamente, pelas consequências da minha experiência de vida, acabei por me ligar muito a este tema, por ter percebido que nós temos muita dificuldade a lidar connosco próprios, e faltam-nos ferramentas para acedermos à informação que seja importante para nos ajudar a lidarmos connosco mesmos, e portanto, nem que seja por um sentido de identificação, eu percebi que a partilha da minha experiência, da minha abordagem, tinha um impacto enorme, e isso começou depois todo um caminho que me levou a ter cada vez mais um sentido de propósito em relação a este tema, e a procurar maneiras de aportar mais valor às pessoas à minha volta, não só partilhando a minha história, mas depois também criando uma data de iniciativas, dando a minha voz, tentando criar estruturas que permitissem melhorar a saúde mental, por enquanto em Portugal. Se conseguirmos passar desse patamar será uma questão para a frente, mas terei todo o gosto em fazê-lo também. Eu sempre parti da premissa que eu só falaria sobre a saúde mental enquanto a saúde mental precisasse que eu falasse sobre ela. Neste momento já não falo só, já estou a pôr mãos à obra e a tentar criar valor para além da minha voz, porque não sendo eu, como disseste bem, academicamente preparado para o fazer de uma forma técnica, eu partilho de um ponto de vista pessoal, mas estou a criar estruturas para as pessoas que têm formação técnica poderem trabalhar da melhor maneira. Muito bom. Sabes que enquanto estou aqui a escutar-te, sinto realmente, é curioso que eu sei, tu acabaste de o dizer, que és uma mente foste mais de números, mas efetivamente eu sinto um ser muito espiritual que talvez ainda nem sequer tu próprio conheças o grau e a extensão a onde irás chegar, mas eu sinto pelo brilho do teu olhar, pela curiosidade que eu sinto no olhar que tens, pela receptividade, sinto-te mesmo em escuta, em presença, pelo menos aqui, não é? Então sinto que o caminho ainda se vai revelar muito, e tu ainda vais trazer muita coisa muito bonita. Pronto, é só aqui uma à parte. Mas, e agora voltando aqui ao tema, há pouco aqui em off, quando chegaste e estava ali o Nuno, meu marido, e eu apresentei-vos rapidamente, e eu depois fiquei um bocadinho com a Lu e com o Namô e ouvi-te, foi a única coisa que eu ouvi, porque de repente os miúdos estão à minha volta e nós não conseguimos ouvir mais, mas ouvi-te dizer ao Nuno da importância que tu sentes de falar sobre saúde mental e sobre o luto. Acho que podemos abrir aqui esse espaço, porque efetivamente são dois temas muito importantes, como tu estavas a dizer, para muitas pessoas, porquê que vou morrer? A pergunta vem, quer viver cá mais anos? Essa inquietude surge e pesa, portanto, e para outras, o peso do luto, o peso da perda de alguém que amamos, portanto, sem dúvida que também falar de luto e combinando com saúde mental, são dois temas muito fortes e que carecem deste tempo de antena. Então fala-nos um bocadinho como é que foi para ti, em ponto número 1, quando de repente tiveste esta experiência, esta necessidade foi sentida por dentro, como é que foi humanamente, como é que é perder alguém para ti, e de repente como é que a necessidade surgiu, como é que ela foi reconhecida, o que é que sentiste? Eu espero não estar a citar a pessoa errada, mas eu acho que foi Confúcio que o disse. É uma frase que eu carrego imenso comigo, que é: todos nós temos duas vidas, a segunda começa quando percebemos que só temos uma. E a morte do meu pai, neste caso o suicídio do meu pai, foi o momento em que a minha primeira vida acabou e a segunda começou. Portanto, foi a realização clara dessa dinâmica da finitude. Não é que eu já não tivesse presenciado outras mortes mesmo em contexto familiar, mas aquele momento foi o momento em que eu já tinha discernimento suficiente para compreender na sua plenitude o que é que aquilo simbolizava para o resto da minha vida. E acho que, mais do que a morte de um pai, é algo muito, muito pesado, especialmente na relação boa e de amizade e de companheirismo que nós já tínhamos desenvolvido os dois. Que isto é um tema engraçado, nada a ver, mas nós já tínhamos ultrapassado a dinâmica de parentalidade entre os dois e existia ali uma cumplicidade, que já éramos mais amigos do que outra coisa qualquer. Claro que essa estrutura existe sempre por trás, mas dificilmente se notava a existência desse, vamos dizer, grau hierárquico, mas já dificilmente se notava, e tínhamos construído por muito trabalho
os dois de comunicação, de falar sobre experiências que tínhamos passado em conjunto, melhores ou piores, de pedidos de desculpa, de aceitação, de reconciliação. Estávamos num ponto que é difícil de explicar, mas que ao mesmo tempo foi absolutamente essencial para a forma como eu lidei com a morte dele. Pegando na questão do luto em si, eu acho que naquele momento o sentimento de já não poder interagir de alguma maneira com alguém ou algo, neste caso alguém para a qual eu dediquei tanto carinho, tanto amor, tanto do meu tempo, é um sentimento que é muito difícil de explicar, mas que eu na altura acabei por comparar quase como se ardesse por dentro, e até criei uma analogia que as pessoas gostam de e se identificam com facilidade, que foi como se acendesse um fósforo dentro de mim. E se nós pensarmos no que é um fósforo, apesar de ser um objeto de madeira muito frágil e muito simples, ou seja, facilmente se torna inútil, ele tem uma característica interessante que é, sobre fricção ele acende-se, não é? E portanto passa a ter nele imensa energia potencial, tem uma chama, mas é uma chama com características muito específicas, é uma chama que destrói, que queima, e que é quente, mas que não aquece. E tem um tempo muito limitado, não é? Ou seja, é uma experiência muito intensa e muito focada no lado destrutivo. No entanto, é de facto uma fonte de energia potencial, e foi exatamente isso que eu fiz. Olhei neste caso para esse fósforo, que era eu mesmo, a forma como eu me sentia por dentro, e percebi que havia ali uma distinção clara entre aquela chama e o veículo que a detinha, e que eu podia agarrar nessa chama e transportá-la para outra forma de estar, de existir. E é aí que eu pego então na analogia de passar essa chama de um fósforo para uma vela, sendo essa vela um veículo que passa a chama de ser uma coisa que não é só quente e que queima, para uma coisa que aquece, para uma coisa que ilumina, e é um exercício fácil e todos nós conseguimos facilmente ver isso quando nós temos um fósforo na mão e passamos essa chama para a vela. Apesar da chama ser do mesmo tamanho, a luz que produz não é comparável, é infinitamente maior, e acima de tudo ser algo capaz de iluminar, de aquecer e de trazer uma certa serenidade, não é? É uma coisa que perdura ao longo do tempo e que é capaz, neste caso, de me iluminar a mim, de me aquecer, de me dar um certo conforto, mas também de ser referência para as pessoas que estão à nossa volta. Em alternativa, eu dou sempre as outras duas opções para as pessoas que, quando pensam sobre este assunto, se lembrarem, que é, nós quando temos o fósforo a queimar, de facto podemos seguir esse caminho, que é o que eu segui e considero ser o mais acertado, mas temos também outros dois, que é deixar o fósforo arder até ao fim, e aí somos nós que nos queimamos, e é fácil pensar nisto quase como uma cicatriz que fica no corpo, em que a dor a certa altura desvanece, mas a experiência dessa dor vai ficar para sempre marcada naquela cicatriz, e portanto sempre que olharmos para a cicatriz, que se estivermos dentro de nós é muito fácil de reaparecer, de ressurgir nas nossas vidas com muita regularidade. Cada vez que olhamos para essa cicatriz vamos sentir a dor quase da mesma maneira que no momento em que ela foi criada. E a terceira alternativa, que para mim é igualmente prejudicial ou até pior, é nós agarrarmos nesse fósforo ainda aceso e atirá-lo à sorte, e o mais provável é causarmos um incêndio à nossa volta, e vamos queimar a nós, mas vamos queimar tudo o que está à nossa volta, que por norma acaba por ser, em primeira instância, as pessoas que nós mais gostamos. E portanto fazer esse exercício na altura de, felizmente, ter estruturas à minha volta, desde acompanhamento psicológico, uma família que me deu imenso apoio, amigos que estiveram presentes, mas também, e sendo muito honesto, acima de tudo, muito trabalho pessoal. Eu consegui ter tempo durante os momentos em que o fósforo queimava para decidir passar essa chama para a vela e mantê-la até hoje, e espero mantê-la para o resto da minha vida, e a partir daí seguir um caminho de relação com o luto mais saudável, mais estável, mais capaz de lidar com as minhas emoções e frustrações inerentes a esse mesmo luto, porque eu sinto saudade, eu tenho momentos de catarse, eu choro, mas vivo essa experiência como isso mesmo, como um momento, como uma decisão, como um instante, e faço questão de todos os dias não associar, neste caso, a pessoa que me causou esse sentimento de luto, neste caso o meu pai, não a associar à experiência, porque se eu tenho
neste caso eu tinha 21 anos na altura, se eu tenho 21 anos de vida e de experiências de amor com aquela pessoa, eu não posso guardar a memória dela como um milésimo de segundo de dor infinita e imensurável. E, portanto, é escolher todos os dias, olhar para tudo o resto e nesses momentos em que eu sofro por me relembrar desse milésimo de segundo, ser capaz mesmo assim de sorrir e de perceber, ok, eu estou a passar por isto, por ser proporcional ao quanto esta pessoa era importante para mim, ou quanto é para mim, quanto eu gosto dela. Se eu não tivesse qualquer sentimento por ela, rapidamente me teria esquecido, rapidamente teria superado. E, portanto, quase celebrar a sorte de poder ter tido uma interação desse grau de intensidade e de beleza com alguém, com alguma coisa, com alguma relação, seja o que for. Mas a abordagem ser muito essa, de termos a clareza de espírito, de nós vamos sofrer tanto quanto aquilo era importante para nós, e se era importante para nós, vamos celebrar o quão importante era e não o quanto passou a não poder ser mais. Exato. Sabes que eu já disse aqui, portanto, obviamente para algumas pessoas eu vou dizer algo que não é novidade, mas para ti vai ser, e nós estamos aqui acima de tudo numa conversa aos dois, não é? Portanto eu vou acrescentando coisas que eu também vou sentindo espontaneamente. O meu pai também faleceu quando eu tinha 19. Não foi suicídio, mas de qualquer das formas também o perdi aos 19, e aquilo que eu mais tarde, ali 1 ano ou 2 depois, comecei a sentir, o meu pai era indiano, se calhar por esta ancestralidade a minha visão rapidamente até foi para uma visão mais espiritual da coisa, talvez tudo na nossa vida de repente vai nos levando, ou não, como tu trouxeste aqui muito bem a analogia do fósforo, ou para caminhos que no fundo nos iluminam e até podem iluminar mais alguém, ou se nos deixarmos ficar, seja por que motivos for, na dor e pesar mais esse lado, também obviamente pode levar para uma maior autodestruição e destruição ao redor. Mas uma coisa que eu senti, e vou só dizer aqui para também te dizer a ti, não sei se as palavras às vezes saem na melhor forma, portanto vou deixando que saiam simplesmente. O que eu senti é, e se existe esta versão realmente espiritual e de um propósito maior por detrás de cada contexto e de cada situação, acredito eu que mesmo quando alguém falece, não é? Quando um pai morre, por exemplo, neste caso, ou uma mãe, ou um avô, ou alguém que nos ama muito, aquilo que mais deseja ao nível da alma é que até esse momento seja algo que nos impulsione. Sem dúvida, nunca algo que nos seja destrutivo, nunca deixando que o fósforo se desvaneça ou que incendeie ao redor, mas que possamos agarrar nesse acontecimento e, claro, primeiro fazer o luto, fazer o processo bem feito, também porque é muito importante, agarrar ferramentas, trazer novos alicerces, mas efetivamente levar-nos para a luz, impulsionar-nos, porque essa pessoa ama-nos com tudo. Então eu senti mesmo isso, eu senti que através da morte dele, de repente, e trazendo a frase tão bonita que tu trouxeste, que não sei também se é do Confúcio ou não, mas efetivamente a Lisa que eu era então, uma miúda super normal, a fazer as coisas normais e características de uma adolescente de 19 anos naquela altura, de repente teve um grande rasgão, porque eu lembro-me de estar no café com os meus amigos de sempre, e sabes quando às vezes vês nos filmes, de repente parece que estás fora de contexto completamente e só ouves, são várias vozes, mas tu não ouves nada porque deixam de fazer sentido. Não que as pessoas tenham perdido sentido, mas de repente aquelas conversas naquele momento não te fazem sentido. Então eu fui em busca de mim, não é? E aqui estou eu, muitos anos depois, e não é com nenhum exemplo, não é nenhum sentido também egóico, é só, efetivamente, também me fui levando, tivesse a sorte, ou tivesse trabalho, e tivesse a consciência, tivesse seja o que for, essa energia, essa capacidade, também me levar e deixar que a vela fosse acesa, em vez de só deixar o fósforo se desvanecer. Então, nesta visão espiritual, acredito mesmo que até num ato destes de morte, e no caso do teu pai, tendo tirado a própria vida, tudo o que ele mais deseja, por mais que não tenha tido a capacidade para ele, ou seja o que for, não vamos olhar para essa parte, é que vocês, todas as pessoas que ele ama,
possam realmente não ser destruídos mas sim, acender ainda melhor o potencial que têm em vocês. E só mais uma coisa, nas visões de desenvolvimento pessoal e espiritualidade, dizem que, também não sei se vou conseguir trazer as palavras melhores neste momento, mas que há realmente um propósito maior, de repente, ou seja, e tu estás a fazê-lo, porque tu estás a agarrar numa situação, efetivamente, que te foi dolorosa e que ainda tem a sua dor, mas estás a trazer-lhe uma proposta maior, não só para ti, mas para ressignificar tantas pessoas e trazendo para a saúde mental e para o luto também, porque efetivamente é importante. E são muitas vezes temas que não são abordados, nunca são vistos em filmes, não são trazidos nos livros, porque é mais fácil os contos de fada e os términos felizes, não é? Portanto, de repente, quando a história é diferente, não se fala muito. Na verdade é isso, não é? Nós não temos essa preparação, nem ninguém nos ensinou emocionalmente a saber lidar com isso. Portanto, aquilo que tu estás a trazer é mesmo de valor muito acrescentado. Dizer-te isto não é o que eu sinto, e não é porque estás aqui à minha frente, até me estou a emocionar, mas porque sinto mesmo que, se calhar sem saberes e sem veres essa visão espiritual, não importa se algum dia vais mais para aqui ou não, mas efetivamente nesta visão espiritual diz que tu estás precisamente no caminho certo. Sem saberes, chegaste lá. E só estás no início, entre aspas, não é? Portanto, imagina o potencial que tu não vais trazer aqui. Pronto. Espero que sim, ou seja, eu tenho que fazer às vezes um exercício, ou seja, por consequência desta partilha e de receber muitas vezes feedback direto de pessoas que contam as suas histórias, que por ouvirem a minha partilha sentem um espaço seguro para partilharem comigo as histórias delas. Eu sinto de facto esse potencial existe. Eu tento sempre geri-lo um bocado com as minhas próprias expectativas para o que é que eu quero criar, não é? Porque acho que a minha vontade e o meu sentido de propósito é proporcional à energia que eu canalizei e de facto é bastante. Eu já sou uma pessoa com alguma energia e então tento todo este contexto por trás, mais energia ainda me dá para mudar as coisas para melhor. Eu tenho... e agora passando aqui muito para a esfera pessoal, eu tenho que ao mesmo tempo ter capacidade de ter um bocadinho de calma e de gerir um bocado as minhas expectativas para não lidar com frustrações que às vezes nem é das coisas correrem mal, mas é não correrem exatamente da forma como eu estava à espera. E de certa forma até está ligado um bocado com o tema que estamos a falar, não é? Porque essa gestão de expectativas ou essa discrepância entre a expectativa e a realidade que nos causa este sofrimento tão grande em qualquer processo de luto que nós começamos quando nós não estamos à espera de perder algo que amamos e de repente essa circunstância desaparece e fica ali um buraco, não é? Fica ali um vazio. Nós não esperávamos que aquela fonte de amor, de interação, de ligação deixasse de existir, ou pelo menos na forma como existia. E portanto eu tenho feito muito esse trabalho de tentar equilibrar, até porque estes momentos de partilha e de abertura carregam uma certa carga e muitas das vezes eu acabo por absorver um bocadinho do que é o peso que as outras pessoas partilham comigo e atenção, eu espero que ninguém se retraia de o fazer, porque eu tenho todo o gosto em ouvir e em partilhar esse momento com as pessoas. É só, eu também tenho que ter às vezes alguns momentos de autocuidado e de me proteger um pouco, porque eu sinto efetivamente as pessoas que estão à minha volta e eu quando estou presente, estou mesmo presente. Às vezes tenho mais facilidade em estar presente nesses momentos de escuta do outro do que comigo mesmo. Não sei se é uma coisa que é comum ou não, mas acho que é mesmo importante eu fazer essa gestão da expectativa para não entrar aqui numa certa frustração se as coisas não andarem à velocidade que eu quero ou se não for exatamente pelo caminho que eu tinha planeado, apesar de até agora estar a correr tudo bem, não estou aqui a fazer uma certa autoavaliação e a tentar ajudar-me numa questão que esteja a surgir agora. As coisas têm corrido bem, têm surgido desafios em que eu sinto que continuo a aportar valor e as coisas que eu estou a criar, como falaste bem na questão do Mind Match, mostram que
ainda pode haver muita coisa para fazer e eu espero conseguir fazer, mas se não conseguir também tenho que fazer um trabalho próprio de conseguir lidar bem com isso e de canalizar a energia de outra forma, de tentar contribuir não só para mim mesmo, mas para a sociedade de outra maneira, e não achar que isso é ficar aquém do que eu tinha esperado em relação ao impacto que queria ter na vida das pessoas, por consequência, também em linha com o que eu disse ao Nuno, de não poder ter tido esse impacto na pessoa que eu gostava de ter tido, não é? Que era o meu pai, mas tudo isto só surge por esse acontecimento e, portanto, se é depois, já não há nada que eu possa fazer nesse sentido. Posso reagir, não posso voltar atrás, e foi exatamente isso que eu fiz, ou tenho feito até agora, é reagir, não me prender no inevitável e pensar como é que, tendo em conta as circunstâncias atuais, eu posso tirar maior partido do que me aconteceu, ou do que me acontece, ou da realidade à minha volta. Tu há pouco disseste que também vais acrescentando ferramentas, não é? Para saber lidar tanto com esta questão do luto, como com a vida em si, não é? E principalmente tu também com a tua própria experiência. E eu estava aqui, e vou só fazer esse parênteses também, e estava aqui a ouvir-te quando tu disseste, e tenho essa capacidade e até tenho o gosto de ouvir a partilha dos outros, não é? Mas efetivamente não deixo de sentir. Estava a pensar, enquanto estava-te a escutar, tu fizeste esse desporto de alta competição e, de certa forma, isso também treina resiliência, treina tanta coisa, e então, sendo essa pessoa tão ativa e que de certa forma até já tem essa resiliência dentro de si, o que é que tu poderias dizer a alguém que de certa maneira não se sente com tanta resiliência e até queria agarrar no seu fósforozinho, mas sente que entre o agarrar no fósforo e levá-lo para que essa chama acenda a vela, transportando. Quais são esses primeiros passos? Não ponto aqui no papel de psicólogo, não é nesse sentido, mas no papel de alguém que experienciou, não é? Que teve o seu próprio percurso, que está a ter. O que é que poderíamos dizer a alguém para, nestes primeiros passos, de que ferramentas é que ela poderia adquirir para ir realmente acender uma vela? O que é que tu fizeste também? Eu tendo a ver isto, vamos lá ver se eu consigo dizê-los todos exatamente como quero, mas eu tendo a ver isto muito numa questão de dividir as coisas em 4 passos. E o primeiro deles é a aceitação. Não há outra hipótese, e nós muitas vezes dizemos ou afirmamos, ou às vezes até para nós próprios achamos que já aceitámos as circunstâncias, mas aceitar as circunstâncias implica compreendê-las totalmente e quais é que são as suas implicações. Portanto, nós temos mesmo que pensar a fundo sobre o que quer que nos tenha acontecido e o que é que isso vai fazer na nossa vida daí para a frente. Eu lembro-me perfeitamente, uma das primeiras coisas que eu pensei na altura foi, isto muito alinhado com o que é a minha expectativa de vida, o meu pai nunca vai conhecer os meus filhos. Isto é uma coisa que eu quero, que sei que quero desde os meus 17 anos, eu quero ser pai e quero construir uma família. E toda a minha vida até agora foi muito orientada no sentido de construir estruturas que depois me permitam, quando eu for pai, pelo menos tentar dar as mesmas oportunidades aos meus filhos que eu tive. E uma das primeiras coisas que eu pensei foi isso, foi o meu pai não vai poder partilhar esse momento comigo. Agora sou eu que me estou a emocionar. Mas, ou seja, isto é um pequeno exemplo do que é, de facto, aceitar. É olhar para todo o resto da nossa vida, todas as coisas que nós tínhamos idealizado, tínhamos sonhado, às vezes até de forma inconsciente, ou que nunca sequer tinha surgido, é aceitarmos ver essa realidade tendo em conta o que se passou. Seja a morte de um animal de estimação, seja o fim de uma relação, de um emprego, de sonho que estava ligado a uma expectativa de carreira, o que for. Nós temos que reconstruir toda a nossa visão do que é o futuro, tendo em conta a nova realidade, e é um exercício muito duro, mas é o primeiro que é preciso fazer. E quando passamos quando completamos essa fase da aceitação, começamos uma fase de introspeção. Ou seja, ok, eu sinto-me assim, agora vou perceber porquê.
E aí entra a fase de nos cultivarmos, entra a fase de falar com pessoas, de ouvir podcasts, de ler livros, de escrever, de experienciar coisas novas que nos deem perspectiva, e a partir daí começarmos a entrar então aí sim no processo de autoconhecimento e de descoberta, de identificação pessoal e de reidentificação pessoal, porque de facto nesse momento, como nós estávamos a dizer há bocado, nós ganhamos uma outra dimensão, nós passamos a existir de forma diferente e a comunicar com o mundo de forma diferente automaticamente. Portanto temos que fazer o trabalho de deixar de ser automáticos nessa forma de lidar com o mundo e percebermos quem é que somos nós agora. Ok, eu sou assim, mas o que é o assim? E entrar nesse processo de percepção. A partir do momento em que nós nos conhecemos, o passo a seguir é criarmos um certo sentido de orientação e trabalharmos em linha com o que nós queremos ser. Ou seja, eu já aceitei o que é que me aconteceu, eu já compreendi quem eu sou. Ok, agora quem é que eu quero ser? E aí vai muito no sentido de olharmos para a frente, de fazermos uma análise de o que é que são os nossos valores, o que é que são as nossas prioridades, o que é que nós queremos construir, qual é o legado que queremos deixar, que é engraçado dentro da dinâmica da espiritualidade. Eu tendo a equiparar a nossa alma ao nosso legado. E foi a melhor, dentro do meu pragmatismo e da minha visão muito científica das coisas, é aquela que melhor se alinha com uma definição de alma como eu a posso ver, que é, muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem que a alma perdura enquanto as pessoas que conviveram com essa alma se lembrarem dela. E o legado no fundo é a mesma coisa, não é? O que nós deixamos para trás só vive enquanto as pessoas que presenciaram ou que foram vítimas no bom sentido desse legado se lembrarem do que é que ele foi, e portanto começarmos a pensar que legado queremos deixar, de que forma é que podemos, ou seja, que valores é que nos representam e de que forma é que nós podemos viver esses valores todos os dias, e depois, ou seja, isto é um exercício constante para o resto da vida, mas a certa altura, quando entramos neste processo de constante visualização e concretização da pessoa que queremos ser, e isto vai evoluir para o resto da vida, não é? Porque à medida que evoluímos temos mais visibilidade e portanto podemos querer ser outras coisas, e estas coisas podem não ter nada a ver com o que já quisemos ser para trás, e é preciso sabermos lidar bem com isso. Ou seja, àquele momento eu queria ser aquela coisa, já fui, quando cheguei lá percebi que não era isso que eu queria ser, ok, então vamos para o outro lado, ou vamos para trás, não interessa, mas ter um certo controlo, ou pelo menos consciência da nossa existência, não andarmos simplesmente à deriva, seja em que dinâmica da vida for, idealmente em todas, mas aí depois podemos entrar em hiperventilação porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, focarmos em pequenas coisas, e essa ambição incremental e essa capacidade de nós, de certa forma, melhorarmos, olhando aqui de uma perspectiva muito corporativa ou de desportista, melhorarmos todos os dias um bocadinho. Quando entramos nesse espaço, a certa altura começamos a ter uma capacidade não só de vivermos isso de forma interna, como somos capazes de explicar aos outros o processo que temos feito e as consequências que advêm desse mesmo processo. E portanto o último passo é então o devolver. Neste caso, no meu caso, é estas partilhas que eu faço, é o mind match que estou a construir. Isto é a minha forma de devolver, não necessariamente diretamente às pessoas que me deram e que me ajudaram a construir o meu caminho até agora, mas devolver ao universo, se lhe quisermos dizer assim, tudo o que eu já recebi e tudo o que eu já vivi, tudo o que me ajudou a construir a pessoa que eu sou hoje. Muito bom. Portanto, no fundo, o processo é esse. Portanto, aceitação, autoconhecimento, visualização, se quisermos dizer, e depois o retorno ou o devolver para fora, criando um bocado um efeito de reciprocidade que é multiplicador. Dificilmente nós não conseguimos compreender a ideia de quando nós recebemos um presente de alguém, a nossa vontade de retribuir esse presente por norma é maior do que a vontade que existiu
na pessoa que tomou a iniciativa de o dar, e não só é maior em relação a essa pessoa, como nós passamos a trazer connosco uma energia que se calhar vai ser suficiente para retornar em igual dimensão a 2 pessoas, e essas 2 pessoas vão dar a outras 4 neste caso, e portanto entramos aqui numa espécie de choque em cadeia, mas positivo, de impacto na vida uns dos outros, e acho que se nós tivermos isso muito consciente na nossa cabeça e soubermos viver bem com entregar na expectativa de reciprocidade, mas não necessariamente para nós, para fora, esse valor que nós aportamos quase no primeiro dominó, irá provavelmente chegar a nós de outras formas, noutros momentos, de outras maneiras que nós não vamos conseguir controlar nem prever, mas temos que ser capazes de confiar que quando começamos esse choque em cadeia, ele virá até nós de certa forma, algures completamente, no tempo. não é? Até porque lá está, se as pessoas ao nosso redor também elas estiverem mais leves nos seus próprios percursos, as dinâmicas que surgem vão ser sem dúvida melhores. E deixa-me aproveitar também e perguntar-te então, quando de repente tu começaste a viver este processo e começaste a receber tantas partilhas, o que é que tu, portanto, efetivamente identificaste que havia aqui uma grande lacuna, o que é que tu mais sentiste nas partilhas que chegaram? Em que pontos em específico é que tu sentes que a saúde mental, sem generalizar, mas claro, de certa forma generalizando, a saúde mental precisa tanto do Mind Match, e já nos vais falar um bocadinho também em específico para também as pessoas lá em casa saberem como é que podem de repente usufruir e fazer uso desta plataforma que estás a trazer, mas onde é que realmente a saúde mental ainda apresenta tanta lacuna? Trazendo isso por miúdos, o que é que sentiste? Eu sinto acima de tudo uma falta de sentido de identificação das pessoas. Acho que por consequência de vivermos naturalmente as nossas inseguranças, os nossos medos e vivermos numa comunidade tendencialmente individualista, mas que, ou seja, isto é uma constatação, não é uma crítica, acabamos por nos distanciar cada vez mais das pessoas dentro do seu grau de pessoas. E o que isso nos faz é muitas das vezes nós não termos a capacidade de percepcionar o que é que existe dentro de nós, que é normal que exista, porque já ninguém fala sobre esses acontecimentos, não é? E portanto, a maior parte das partilhas que acabavam por chegar até mim eram consequência da minha primeira partilha, de eu dar o primeiro passo, de criar um espaço em que eu definia os critérios, e de repente esses critérios alinhavam-se com o sentimento de uma data de pessoas, e como eu já tinha partilhado, lá está, criava-se esse efeito de reciprocidade e elas sentiam, ok, aqui é seguro eu ser assim, esta pessoa já foi assim comigo. Claro que não era muitas vezes com a pessoa diretamente, mas era, por exemplo, quem nos vai ouvir nesta conversa agora vai perceber que pelo menos comigo pode partilhar certos sentimentos porque eu já os expus aqui e já falei sobre certos temas com os quais eles se identificam, e esse sentimento de solidão muitas das vezes é a principal premissa para que as pessoas se deixem existir nesse sofrimento, por sentem-se incapazes de se sentirem identificadas no seu sofrimento ou nas suas questões, sejam elas quais forem. Não tem que ser necessariamente sofrimento, mas eu acho que há falta de capacidade de partilha, que somos cada vez mais ou cada vez menos educados e menos capazes de nos fazermos explicar, entender, compreender, porque passámos a ler muito menos do que antigamente, passámos a comunicar de uma forma muito mais simples, abreviada, imediata, superficial. Isso, indiretamente, nós sem nos apercebemos, perdemos cada vez mais a capacidade de ter, neste caso, ferramentas de linguagem, portanto, vocabulário que nos ajude a definir exatamente como é que nos sentimos. Isso é uma das coisas que eu digo às pessoas, é das coisas mais fáceis de nós começarmos a trabalhar, é agarrarmos no nosso vocabulário e transformá-lo no sentido de aumentá-lo ao ponto de sermos capazes de... É quase cores para pintar um quadro, não é? Eu não posso olhar para uma paisagem complexa, não é? Se calhar se olharmos para o céu é todo azul e branco, mas eu não posso olhar para uma paisagem complexa, se calhar como nós temos aqui no ambiente da tua sala, e ter só uma cor para pintar, não é? Ou mesmo meia dúzia, não é? Por muito que eu possa pintar com detalhe e possa criar um degradê desse tom para dar uma diferenciação clara dos espaços e dos tons e dos padrões,
nunca vai ter a mesma vivacidade do que olhar para aquilo na plenitude da cor de cada uma das coisas. E basicamente é isto que acontece muitas das vezes. As pessoas não só se sentem incompreendidas, como elas próprias não têm capacidade de se compreender. Eu estou a sentir tristeza, frustração, apatia, é o quê? É tudo igual, não é? Exato, até nisso, realmente, nós observamos desde crianças que nunca houve muito espaço para se falar sobre as emoções, não é? Era sempre mais a matéria escolar ou etc, mas efetivamente não era falado, e ainda não é, sobre o que é que tu estás a sentir. Portanto, de repente a própria pessoa não se debruça para dentro, para se auto-observar e perceber o que é que sente, não se expressa para fora, e como não faz esse exercício consigo, acaba por também não fazê-lo com os outros. À exceção de algumas pessoas que até se calhar mais intuitivamente ou por uma sensibilidade até o façam, não é? Mas a grande maioria acaba por não ter essa palete de cores para diferenciar, nunca sequer percebeu o quanto mais bonito poderia ser a pintura que vão fazer, que vão deixar e que vão experienciar elas próprias se aumentarem esse número de cores, de expressões, de vocabulário. E nós aqui estamos a focar na vertente menos positiva, mas isto é igualmente válido para o lado mais positivo da coisa. Eu acho que qualquer um de nós, se não conhecemos o sentimento de o fazer perante o outro, conhecemos o sentimento que nos causa a nós quando alguém nos diz que nos ama, mas com as letras todas, a olharem para nós nos olhos, que é uma coisa tão pouco comum hoje em dia e que faz uma diferença tão grande. É verdade. É como ter a capacidade de dar um abraço a sério a alguém. Eu já tive várias circunstâncias que, por fazer isso a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, as pessoas começaram a chorar, emocionaram-se pela intensidade do que estavam a viver, ser tão dispar do que já estão habituadas. Há uma certa dormência à nossa humanidade que eu sinto que tem que ser, isso sim tem que ser trabalhado acima de tudo. E para mim, eu sinto mesmo que a terapia me ajudou a compreender-me e a ser melhor capaz de me explicar, e a partir do momento em que eu lido melhor comigo mesmo, também posso ser capaz de lidar melhor com os outros, na sua vertente negativa, mas também na sua vertente positiva. É chegarmos ao pé de alguém que nós gostamos e dizermos que os amamos, ou apontar algo que eles fizeram de bem e como é que isso nos fez sentir. Tão importante. Ou seja, tens toda a razão. Não só falta vocabulário para expressarmos emoções menos positivas, o que é que eu estou a sentir, abrirmos esse espaço para o outro também saber e eventualmente poder fazer diferente, e de repente porque eu abri o espaço o outro também se partilha, mas também falta o vocabulário para espontaneamente dizer o quanto amamos o outro, sem dúvida alguma. E hoje em dia, com o telemóvel, na verdade, apesar de estarmos a trazer estes temas e podcasts e etc., a tendência poderá ser criar uma lacuna ainda maior, porque as pessoas agora, pelo telemóvel, ainda no outro dia eu estava a falar com uma jovem de 29 anos, e ela estava-me a dizer: Lisa, na minha geração, eu e o Nuno estamos juntos há 21 e com 6 filhos e com aventuras de viagens pelo meio, com muita loucura, com obras, etc. Ou seja, com muita intensidade. Não é melhor do que mais nada, atenção, mas como é óbvio, para viveres com tanta intensidade, com tanto caos, usando aqui a expressão de um dos nossos videógrafos, precisas de trabalhar ferramentas, precisas de repente, quando as coisas acontecem, não é? Porque se fosse mais facilitado, ótimo, chegávamos aos 21 anos com o mesmo mérito, mas ainda assim, quando de repente a intensidade é maior, tu se calhar tens que ir buscar mais ferramentas, porque elas são necessárias. Então ela dizia: epá, vocês para mim são um grande exemplo, até por tudo isso, não é? Porque imagina a complexidade que se traz, o número de tonalidades na paleta de cores que eu tenho que encontrar para não sei o quê. E ela dizia isto para dizer que na minha geração de hoje em dia, eu sinto que, se calhar para nós, é muito difícil nos expressarmos. É muito mais fácil pelo telemóvel, se calhar já não acreditamos propriamente no amor ou na relação, ou seja, isto estava ela a dizer, também não quero generalizar, mas de repente com o uso dos telemóveis... Eu posso falar como pessoa da dessa geração. Que é um sentimento generalizado. De facto, as pessoas estão incapazes, mas eu acho que esse exercício de acreditar nas relações exige uma perspectiva completamente diferente do que é que isso significa. Eu acho que antes de nós criarmos expectativas no que a outra pessoa deve ser para se alinhar connosco, nós temos que perceber quem é que nós somos e como é que isso se alinha
com a expectativa que nós temos em relação ao outro, porque eu não posso querer a perfeição do outro lado e não exigir o mesmo de mim mesmo. Sem dúvida. E eu duvido que alguém se exija a si próprio a perfeição de uma forma saudável, porque eu sei muito bem o grau de exigência que me ponho a mim mesmo, mas também sei as consequências que isso me traz e a ansiedade que me causa e os sintomas que me gera. Portanto, o que eu aprendi a fazer muito na minha terapia, acima de tudo, hoje em dia foi, ok, o que é que eu trago para cima da mesa, qual é a valorização que eu tenho em relação à minha pessoa e o que é que eu posso, entre aspas, exigir do outro partindo do pressuposto que eu sou capaz de dar em igual moeda. Só que nós esquecemos ou fomos doutrinados por coisas tão simples quanto a Disney, que as coisas não são contos de fadas e que dão trabalho e que exigem muito esforço, muita dedicação para funcionarem. As pessoas não encontram a sua alma gêmea no sentido romântico. As pessoas podem encontrar alguém que é compatível consigo e em quem conseguem construir um sentimento de confiança, de segurança e de vontade de partilha da vida. Mas se as duas pessoas não trabalharem no sentido de maximizarem essa compatibilidade, ela vai se destruir. Vai-se corroer com o tempo e é natural que aconteça porque vai ser constantemente testada versus todo o outro universo que existe à sua volta e portanto muitos destes ensinamentos acabo por os trazer da minha experiência com o desporto. Por muito bons, é um bocado aquela questão do talento e do trabalho, é igual, ou seja, a vossa relação pode ter imenso talento, mas se vocês não trabalharem, vai aparecer um adversário que é mais forte do que vocês, seja porque é mais talentoso ou porque trabalhou mais, mas vai-vos ganhar e se vocês não tiverem capacidade ganha de resiliência por trabalho, não por talento, não vão saber gerir essas adversidades. Portanto, sim, é preciso haver talento, é preciso haver esse sentimento de compatibilidade imediata, mas e eu vou dizer a expressão em inglês, mas que me foi dada por um dos meus treinadores e que eu guardo comigo também desde sempre, que é hard work beats talent when talent doesn't work hard. Exatamente, completamente, não é? É que é mesmo verdade, porque e às vezes a pessoa quando tem talento, se calhar, também não quero dizer isto nem estou a pensar em ninguém, atenção, mas pode acontecer, encostamos à sombra da bananeira, usando assim a expressão mais popular, e realmente porque eu já tenho esse talento, então encosto-me. E o trabalho, essa busca, e não é busca no sentido ansioso também, é nesse sentido de, como tu disseste há pouco, não me recordo agora da expressão em que no contexto em que estavas a dizer, mas como estás sempre a conhecer a pessoa que tu és e quem é que tu queres ser e de repente chegas ali e até de repente pode já não ser nada daquilo e continuares nesse trabalho, não é? Nessa constante transformação e em movimento, acima de tudo movimento. Porque é cíclico, não é? Aqueles 4 passos que nós falámos, ou seja, cada vez que batemos numa parede, ok, lá vamos nós ao processo de aceitação, começamos, e isto existe de uma perspectiva multidimensional, portanto, não é isto a acontecer em ciclo, é isto a acontecer em ciclo vezes 20 ao mesmo tempo na nossa vida, em fases diferentes. É a minha aceitação em relação ao meu trabalho, ou o meu desenvolvimento em relação ao que é a minha saúde, ou a minha introspeção em relação ao que é o meu relacionamento, não estão ao mesmo tempo, não estão sincronizados, mas estão todos em andamento, ou devem estar todos em andamento. Exatamente. E cada um na sua fase. E também trouxeste alguma coisa que eu ainda há pouco tempo escrevi num Reels que pus, que é a Disney, não é? A Disney e Hollywood e os contos e etc. Porque, efetivamente, há esta ideia de que vão ser felizes para sempre. E, de repente, hoje em dia, principalmente, quando as relações não são só felizes para sempre, a pessoa é mais fácil desistir, é mais fácil largar, é mais fácil virar costas e fechar a porta. Não estou para me chatear com isto e sigo para a próxima. Só que, na verdade, a relação, escrevia eu, e sinto mesmo isso e vou só acrescentar aqui, não começa no início, entre aspas, não é? Não é quando nos apaixonamos e quando iniciamos uma relação que a relação começa. A relação começa em si quando começam os desafios, quando começam os desentendimentos, quando de repente há filhos e acordam-nos a noite toda e nós estamos cansados, e aí é que aí é que tu vais construir relações, aí é que tu encontras outros caminhos para realmente esse trabalho que tu dizias. Portanto, também é importante desconstruir isto, porque a Disney põe-nos o romance, a paixão, a química toda, a conquista
e depois viveram felizes para sempre e acaba a história. Mas nessa história que se vem a seguir começam as realidades de noites não dormidas, de cansaços, de questões que é para fazer e podem ser vividas em peso ou vividas em partilha e na mesma com, obviamente, com desafios e com questões e com tocam-nos em feridas emocionais, mas encontrando caminho. E isto para tudo na vida, em nós próprios, quando chegamos a essa parede e temos que recomeçar, enfim. Mas nesse recomeço eu nunca sinto que é assim só em círculo, tipo rabo atrás da cauda. Eu sinto que é numa espiral crescente. Então, na verdade, nós vamos sempre evoluindo se nos permitirmos a Claro. isso, não é? E olha, e para fecharmos, e trazendo aqui o Mind Match, e ao mesmo tempo tu falas muito da tua terapia e da importância que tem na tua vida e que percebo efetivamente que trouxe-te consciência, que trouxe-te um momento, um espaço de autoobservação, um espaço regular, não é a pessoa só achar que agora já fiz uma terapia ou 2 ou 3 ou um mês que seja ou o que for e já está bom. Não, porque nós vamos sempre batendo em paredes e que requerem novamente observações, aceitação, etc. Pela ordem, desculpa, não quero aqui alterar a ordem. Mas observando a importância da terapia na tua vida, o quanto te permitiu observar, ter consciência, trabalhar, encontrar esses caminhos e percebendo o quão foi importante que tu também trazes uma plataforma em que reúnes uma série de terapeutas, desde psicólogos a não só, e tu já nos vais falar um bocadinho, e porquê tantos terapeutas, eu li-te um bocadinho, ouvi num vídeo que tu trouxeste nos primeiros do Mind Match, que abriu recentemente e convido-vos a irem visitar a página, nomeadamente no Instagram, não sei se tens site, deves ter, não é? Temos. Exato. Mas tu dizias que é de extrema importância, porque há muita gente que se calhar até já foi a um psicólogo, mas não se identificou, ou de repente não correu tão bem, e tu dizias que é de extrema importância, por isso é que brincaste com o nome, salvo seja, Mind Match, até que faça match, não é? Fala-nos um bocadinho sobre isso, para a pessoa perceber que, ok, já experimentou e não correu tão bem, não desistam, experimentem outro. Sim. E esta plataforma, e agora que terapeutas encontramos, e qual é o grande diferencial e o grande objetivo de abrir esta plataforma aqui ao mundo, ainda nacional, mas se Deus quiser. Sim. O Mind Match surge exatamente pela constante exposição com pedidos de ajuda de pessoas que gostavam de começar o seu processo de acompanhamento psicológico e que não tinham forma de saber qual era o profissional mais indicado para elas. Por consequência de eu ser um embaixador do tema, vinham até mim e pediam-me essa ajuda. E eu não tinha ferramentas que me permitissem dá-la, ou seja, tendo consciência da responsabilidade do que eu estava a fazer, porque eu ao assumir falar sobre este tema, e é algo que me causa alguma frustração, a banalização e a facilidade com que toda a gente fala sobre isto, sem ter o cuidado de perceber para quem é que está a falar. Eu fazia questão de responder às pessoas com o maior das sensibilidades que não lhes sabia dizer, porque a única pessoa que eu conhecia e em quem confiava era a minha psicóloga. Só que são tantos os pedidos que eu pensei, ok, eu não sei dizer, mas eu tenho que arranjar a forma de passar a saber. Ou seja, isto parece-me ser um passo evidente no meu caminho para efetivamente mudar a perspectiva em relação à saúde mental em Portugal. E então falei com vários profissionais e percebi que havia pelo menos um certo grau de confiança que me permitia dizer às pessoas que este ou aquele psicólogo seria o indicado para si, com base no facto de elas responderem à ordem dos psicólogos. Portanto, tinham feito o seu curso, tinham feito o seu período de estágio, eram profissionais certificados e, portanto, tinham ferramentas para fazer esse acompanhamento. Outra questão que também foi importante para eu ganhar a confiança de fazer isto foi perceber que uma certa ajuda é melhor do que nenhuma ajuda. E se calhar eu podia, ou neste momento ainda não temos as ferramentas que nos permitam um total controle e curadoria dos profissionais, mas é preferível ter um profissional a dar acompanhamento a uma pessoa do que essa pessoa não ter acompanhamento de todo. Depois, o segundo ponto que nós achámos ser importante é nós temos noção do que é o nosso país, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista dos serviços que estão disponíveis para a comunidade, neste caso do ponto de vista da responsabilidade social que o Estado dá. Ambos são frágeis, ou seja, nós temos muito pouca capacidade de compra
temos muito pouca capacidade sequer de garantirmos uma certa qualidade de vida no que toca aos nossos bens essenciais. As pessoas, se calhar, não têm o acesso que deveriam ter uma alimentação saudável e variada, não têm a capacidade de fazer certas coisas que são importantes para o seu bem-estar no que toca a exercício físico, contacto com a natureza, um estilo de vida saudável e equilibrado do ponto de vista do contributo profissional versus depois a vida que têm para fazer o que quiserem. As pessoas não têm dinheiro para investir, se calhar, no seu entretenimento ou no seu descanso. É difícil, mas, no entanto, é extremamente necessário que isto aconteça e, portanto, não querendo, ou fazendo parte de uma geração que não gosta de ficar à espera, em vez só de reclamar, eu decidi fazer alguma coisa sobre isso e perceber como é que podia melhorar. E o que é que eu fiz? Acabei por recorrer a um sentido de comunidade, essa é a nossa premissa, que é, eu não vou andar à procura de psicólogos que não tenham ou que queiram ter um impacto social e, portanto, quase que prescindo do seu desenvolvimento de carreira por causa disso. Eu vou pedir a toda a minha comunidade de psicólogos que dê um pouco do seu tempo para se dedicar ao impacto social na sociedade sem prescindir do seu desenvolvimento de carreira. E, portanto, de repente, ou seja, por 4 anos deste trabalho eu passo a ter, neste momento, e eu adorava que até ao final do ano nós conseguíssemos chegar aos 1000 psicoterapeutas. Atenção, nós fazemos questão de que todas as pessoas que trabalham connosco são profissionais de saúde mental. Isto é muito importante, porque nós não temos outra forma de garantir a segurança das pessoas que vão prestar, ou que são a quem é prestado o serviço. Portanto, ou são psicólogos, ou são médicos ou enfermeiros que tiraram formações de acompanhamento num certo modelo, mas respondem a uma ordem, percebes? Portanto, há uma certa prática que tem que ser cumprida, ou se não for, a profissão deles é posta em causa por causa disso, no caso de uma reclamação. Porque há muitas pessoas que tiram, não sei, modelos de abordagem cognitiva ou comportamental e até podem ser ótimos terapeutas, mas nós não conseguimos proteger a pessoa que está do outro lado e, portanto, não podemos, ou na minha premissa, não podemos permitir que isso exista dentro da plataforma, porque senão não há controle. Mas o que fazemos é, eu deixo de ter 2 psicólogos a dar consultas a 15 euros e passo a ter 1000 que dão 3 consultas a 15 euros. E, de repente, em vez de 40 horas de acompanhamento a 15 euros por semana, portanto, 40 pessoas a fazerem esse acompanhamento a um valor que elas conseguem pagar, se eu pedir 3 horas a 1000 psicólogos, são 3000 horas por semana. Exato. E, portanto, só que para isso eu tenho que conseguir agregar todo o ecossistema. Claro que todo não existe, mas uma grande parte do ecossistema dos profissionais de saúde mental em Portugal, para conseguir não só dar a esses profissionais um portfólio que é alinhado com as suas expectativas de carreira, o seu interesse. Por exemplo, há psicólogos que trabalham mais só o luto, ou mais só questões de ansiedade, ou de perturbações alimentares, e eu acredito que esses psicólogos devem ser recompensados por essa especialização e por estarem há 2, 3, 10, 20 anos a trabalharem numa certa área, e o seu portfólio de clientes, a cada pessoa que chega a tê-los com essas necessidades, ficam com eles para sempre e não querem mudar de psicólogo e gostam e corre tudo bem. Esses profissionais devem ser recompensados por isto, aqui numa visão muito capitalista, e digo com todo o orgulho, mas ao mesmo tempo também podemos criar estruturas que permitam que toda a gente que precise de acompanhamento tenha condições para o ter. E, portanto, o que nós estamos a tentar fazer é isso, é dar ferramentas aos psicólogos para eles quererem trabalhar connosco. Eles decidem os valores a que fazem as próprias consultas, mas também nós desafiamos-los a deixarem 2 ou 3 espaços para cobrarem consultas a valores, digamos, irrisórios, tendo em conta o que é a procura e o seu grau de especialização. Mas depois também queremos dar-lhes a oportunidade de gerirem melhor o seu portfólio de clientes, não terem que estar preocupados com os seus calendários. Se querem fazer alguma especialização em alguma área, nós orientarmos essa especialização e depois eles, com o tempo, fazerem um desenvolvimento de carreira mais sustentável e que seja mais acompanhado, que é uma coisa que não existe hoje porque não há ferramentas para o fazer por parte do sistema público. Do outro lado, queremos que qualquer pessoa, a qualquer momento, a partir do momento em que começa, como nós dizemos, a sua jornada de saúde mental, se interessa por este tema e quer melhorar esta área da sua vida, entra no processo de, ok, já passou a aceitação, vamos entrar na introspeção. Eu preciso, e para mim normalmente eu costumo dizer que a premissa para nós precisarmos é questionarmos se precisamos.
Se essa Exato. pergunta surge na nossa cabeça, ok, vamos lá começar a entrar nesta área da nossa vida, a partir desse momento não tenham dúvidas nenhumas de onde é que podem ir para ter acesso a ferramentas, quer de acompanhamento, quer no futuro, espero eu, de informação, de pequenos testes que podem fazer, de criar uma certa perfilagem da pessoa, que mesmo que ela não queira ter consultas ou só queira ter uma vez por mês, de repente ali, num dia em que está a sentir mais ansiosa, porque uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou todos os dias, ela preenche pequenas perguntas que nós lhe vamos fazendo, nós conseguimos prever, ok, estás um bocadinho mais ansiosa, deixa-me cá dar-te 1 ou 2 ferramentas, uma meditação muito breve, ou estás a ter cuidado com a tua alimentação, tenta tentar um bocadinho mais cedo, não sei. Isto depois vai passar por um processo constante de construção, mas o que nós queremos criar no fundo é isso, é sermos o cimento do ecossistema de saúde mental em Portugal, e comatarmos lacunas que neste momento não são possíveis de serem comatadas porque as organizações que estão responsáveis por elas são grandes, são rígidas e não têm a mesma capacidade de nós olharmos para as circunstâncias atuais e construirmos as coisas em linha com o que falta e não com o que já foi feito. Porque... Muito bonito, olha, mesmo. E quando estava a ouvir, vendo nesta perspectiva quase panorâmica desse todo, não sei se vi tudo, mas no que estava a ver, realmente tens toda a razão, para já criar também esse hábito de criarmos o espaço e o momento para nós, porque muitas pessoas, e até às vezes eu recebo nos comentários aqui do podcast, em alguns episódios, tão importante a saúde mental, mas não há dinheiro, etc, não é? Portanto, há pessoas que é porque não têm dinheiro, acabam por não ter um terapeuta, um psicólogo com regularidade, mas também há muita gente que se calhar ainda não parou para reconhecer essa importância e dizer este tempo é prioritário. Portanto, só ter essa oportunidade aqui no Mind Match e de repente começar a criar esse hábito e perceber, após estar realmente a vivê-lo, a importância dele, depois cabe-lhe a si, obviamente, prosseguir ou não, mas tens aqui uma plataforma que já não vai dar desculpas, já não vai ser por falta de dinheiro porque 15 euros lá está, não é? Se não dermos 15 euros para cuidarmos de nós próprios e da nossa saúde mental e emocional, então é porque ainda não estamos mesmo a dar valor. Portanto, já não vai haver essa desculpa e de repente estás a dar a oportunidade da pessoa ter aqui várias horas, dar estes primeiros passos, até que de repente se calhar desbloqueia qualquer coisa dentro dela e além da versatilidade, da variedade que tens de psicólogos, fazendo o tal match, porque de repente se calhar experimentas acrescenta-te qualquer coisa, mas ainda não sentes nenhum clique e de repente até que vais conhecer alguém que, epá, olha, adorei, seja o que for, não é? Sim. Senti isto, tive aquele insight, sim, ou não porque sei. neste momento a principal falha é quando as pessoas efetivamente querem procurar, a única forma que têm de aceder é ou vão pesquisar online e não percebem nada do assunto, portanto, a primeira que lhes aparecer que lhes pareça bem e que tenham um Instagram bonito serve, ou então é porque o amigo recomendou, só que o amigo pode não ter nada a ver em termos de necessidades. E, portanto, o que nós queremos fazer é isso, é tirar toda a complexidade inerente à procura da pessoa por parte das pessoas, de um profissional adequado para elas, e ao mesmo tempo, do outro lado, temos acesso a uma rede, idealmente toda, mas outra vez a mesma história, mas a uma rede grande o suficiente para cada pessoa nós conseguimos perceber exatamente quais são as suas necessidades e capacidades, porque nós perguntamos às pessoas quanto é que estás disponível a investir na tua saúde mental. Nós aceitamos que se calhar há pessoas que não têm mais do que X valor para investir, mas querem. E, portanto, vamos arranjar soluções. Muito e bom. se calhar se há pessoas que conseguem pagar 60 euros por uma consulta, se calhar no futuro o valor, uma parte percentual do valor que nós cobramos para fazer a gestão da plataforma vai para ser acumulado num bolo para dar consultas a quem não pode pagar sequer 15, mas quer fazer esse processo. Porque se calhar esse processo, passado 2, 3, 6 meses, vai fazer com que a pessoa se consiga libertar de certas questões da vida dela e possa contribuir melhor do ponto de vista profissional, possa evoluir na sua carreira, possa passar a ter condições para pagar. Só que a premissa é essa, nós temos que conseguir quebrar essa inércia ao máximo e deixarmos única e exclusivamente a única variável que importa, que é, vamos encontrar um profissional que está alinhado com o que tu precisas. E se passar a haver um momento em que aquele profissional deixa de estar alinhado, nós ajudamos a dar o próximo passo. Muito bom. Olha, João Francisco, mesmo muita gratidão por
por tudo, até pela própria vida ter-te feito chegar até aqui, mas efetivamente seres uma pessoa com dinamismo, com empreendedorismo e com ação, não é? Porque às vezes não é só ter a ideia ou sentir, é preciso implementá-la. E tu estás a fazer aqui algo que é muito importante. E só para fechar, fazer aqui este fecho, dizer que realmente não é só para quem precisa, porque está a passar uma fase difícil, porque está a passar um luto, porque está a passar uma dor emocional, muitas vezes só para nos autoconhecermos, não é? A importância desse pequeno momento, semanal, por exemplo, mas em que a pessoa é o seu momento de autoobservação, em que de repente vai falar de alguma coisa que acontece e isso ajuda a aprofundar emoções, a trazer com maior clareza a linguagem certa e apropriada ao que está a sentir, ou seja, o que for, não é? Portanto, sim, sem dúvida que é uma grande mais-valia para todos, dizia nós mesmo assim. Nós estamos constantemente a ser estimulados com um milhão de coisas e é importante perceber que quando nós entramos ali, nós não vamos falar com alguém, nós vamos falar connosco. Se eu quiser entrar naquela hora da minha terapia e ficar em silêncio, eu vou ficar em silêncio. Aquilo é a minha hora, eu paguei para aquilo ser a minha hora e de mais ninguém, nem de mais nada. E quando nós falamos para nós, connosco. É uma conversa ao espelho. É assim como eu pinto e a melhor forma de eu explicar às pessoas o que é a terapia. Nós não vamos para lá para ser avaliados ou julgados. Ou se formos, quem vai fazer esse julgamento somos nós mesmos. Só que do outro lado, provavelmente vamos ter uma pessoa que não só vai ouvir, como nos vai dizer, mas isso é normal, há várias pessoas que se sentem assim. E é o suficiente para trazer-nos um alívio e uma capacidade, lá está, de perspectiva que nós não vamos ter enquanto não entrarmos nesse processo. Olha, uma vez mais, muitos parabéns. Por favor, partilhem com todas as pessoas, inscrevam-se, subscrevam, não sei como dizer. Se quiserem, no Instagram é só seguirem, mas se quiserem utilizar é irem a mindmatch.pt e partilhem com terapeutas que conheçam, psicólogos e psicoterapeutas ou médicos e enfermeiros que tenham feito alguma especialização na área da saúde, sim. Profissionais de saúde mental é o nome que nós arranjamos que engloba as pessoas que podem fazer parte do ponto de vista profissional da plataforma. Olha, e antes de terminarmos, vou-te oferecer o meu livro, que é o meu segundo livro, Cura o Teu Corpo e as Tuas Emoções. Foi escrito a dar a volta ao mundo, como eu te disse há pouco. Na minha visão simplista, dizendo assim, generalizando, obviamente falo do desenvolvimento pessoal e da importância que tem também olhar para as nossas emoções e neste caso, no livro, o quanto isso, quando não é olhado, também é somatizado, nomeadamente para a esfera física, não só a nível mental, mas também muitas vezes a nível de outras partes do nosso corpo, não é? Indigestões, processos a vários níveis, que acabou por ser a minha área de estudo. Portanto, partilho contigo espero que gostes. Não há de ser nada que não saibas, mas há de ser dito de outra maneira. E às vezes é preciso de sermos desafiados com as mesmas questões que já fomos antes, de uma perspectiva diferente, para chegarmos a outras conclusões. Pode ser que chegues também aí a mais qualquer coisa e quem sabe te deu um toque para tu cada vez mais, porque eu não vou dizer isto, obviamente, assim nesse sentido, mas eu sinto que tu tens muito mais lado espiritual do que tu ainda vês, pronto, mas é normal também, não é, diria eu, porque ainda por cima vieste dessa mente da gestão e podes abrir ou nunca abrir, mas ainda assim já estás a fazer um caminho incrível. Depois o resto é só são termos e conceitos, sim, não é, na verdade. Olha, João Francisco, muita gratidão mesmo por teres vindo, obrigada por toda a pegada que estás a deixar, pelo legado que estás a deixar e já então tenra idade, e que continues por muitos e longos anos com muita desta tua energia e desta tua ação, e se Deus quiser esta plataforma vai ser um sucesso e muito mais há de vir daqui. Esperemos que sim. Obrigado, Lisa. Obrigada eu. E vocês estão desse lado, isto é real, não é? Algumas vezes vocês deixaram-me comentários que eu li e sei que respondi, ou se ainda não respondi a todos, peço-vos desculpa, mas a dizer sobre esta importância da saúde mental e que muitas vezes não há essa capacidade monetária. Então aqui tem uma plataforma e trazida por alguém que efetivamente compreende e vê a importância de trazer meios para todos nós. Independentemente da fase de vida que estás a viver, subscreve, participa, inscreve-se, porque efetivamente é sempre bom esta autoobservação. E partilha com todas as pessoas que tu conheças, que sejam terapeutas, que possam criar uma mais-valia e juntar-se a esta plataforma também. Da minha parte, por hoje é tudo. Cá te espero na próxima semana. Um grande beijinho. E esta temporada tem o apoio da NutriBio.